Eu pensei que eu ia conseguir vencer o vício que eu tinha nas redes sociais somente com o autocontrole. E foi por isso que eu resolvi não desinstalar os aplicativos, as redes sociais. Mas eu cheguei à conclusão que, de fato, no meu caso, isso não seria possível. Eu, de fato, teria que desinstalar os aplicativos, as redes sociais, se eu quisesse realmente vencer esse vício. E hoje fazem 2 dias que eu desinstalei o Instagram e o TikTok do meu celular. E é impressionante como a vida é diferente sem as redes sociais. Em apenas 2 dias eu notei muita diferença. E olha que são apenas 2 dias. E é isso que mais me impressiona. Eu relutei muito para que isso não acontecesse, mas eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar o meu estado atual. E eu cheguei à conclusão que, de fato, assim, se eu quisesse realmente vencer esse vício, eu teria que tomar uma decisão mais rigorosa. E foi o que eu fiz agora. Eu não sei por quanto tempo eu vou ficar sem rede social, sem essas redes sociais, TikTok, Instagram, mas eu não quero me prender a isso também, sabe? Eu não quero, daqui a tantos dias eu volto, daqui a tantos meses eu volto. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero realmente viver a minha vida um dia de cada vez e aproveitar ao máximo, resgatar a Suelen, sabe, de antes, voltar a fazer coisas que eu amava fazer e por momentos eu deixei de fazer para ficar olhando a vida dos outros, para ficar me comparando, enfim. As redes sociais chegou um tempo na minha vida que estava me afetando muito negativamente, principalmente a minha mente. Eu me comparava muito, estava me comparando muito com outras pessoas. E é sempre assim, né? É muito difícil a gente parar e analisar a nossa própria vida, analisar a nossa própria grama. A gente sempre prefere observar a vida do outro. Às vezes a gente sempre diz: a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Isso só acontece na vida das outras pessoas e parece que nada acontece na minha vida. Só que sim, tem coisas acontecendo na nossa vida. Só que a gente tá tão distraído, tão consumido pelas redes sociais que a gente acaba não observando. Muitas coisas acabam passando desapercebido na nossa vida, porque estamos distraídos. E eu, abrindo meu coração mesmo com vocês, eu abri mão de uma das minhas fontes de trabalho para o meu próprio bem. O Instagram, sim, era uma parte do meu trabalho. Eu trabalho com o Instagram, sou influenciadora, trabalho com marcas, enfim. Só que hoje, no estado que eu estou hoje, eu estou vivendo uma outra fase no meu trabalho, sabe? Sendo sincera mesmo, já teve épocas que eu fazia muitas publicidades pelo meu Instagram, pelo TikTok, muitas. Só que eu tô vivendo uma fase diferente agora. E eu não tenho vergonha de dizer sobre isso, porque a vida é feita de fases. E muitas vezes a gente não entende os planos de Deus para nossas vidas. E eu tô vivendo um momento na minha vida em que Deus fechou as portas para mim. Só que ele não fez isso em vão. Tem muitas camadas por trás, sabe? E tem sido um processo que eu tenho vivenciado com Jesus, somente eu e ele. Tem muitas coisas que ele precisa mudar em mim, na minha mente, enfim. São experiências com Deus. Quem é cristão vai entender o que eu estou falando. Então, eu já estive em outras posições em relação ao meu trabalho com o Instagram e TikTok. Não que eu não esteja agora. Eu tenho
trabalhos por lá também agora, mas a fase que eu tô vivendo agora é diferente de uma fase que eu vivenciava há um tempo atrás, entende? Então, eu tenho alguns trabalhos ativos no Instagram, só que eu resolvi realmente desinstalar esse aplicativo e quando eu tiver um vídeo, uma publicidade para postar, eu instalo e posto. Depois eu desinstalo de novo. Ai, mas para que ficar desinstalando, instalando, desinstalando, instalando? Essa foi a única solução que eu encontrei para mim. Claro que cada pessoa tem uma experiência diferente, cada pessoa tem uma vivência diferente, mas a minha está sendo assim e eu precisei tomar essa atitude. Eu vou documentar aqui para vocês a minha vida sem redes sociais. Eu já fiz isso uma vez. Eu já fiquei sem rede social. O máximo de tempo que eu fiquei foram 6 meses, alguns anos atrás. E eu lembro que foi libertador para mim. Foi uma experiência surreal. Eu aprendi muito, voltei a fazer muitas coisas. Só que se a gente não tomar cuidado, a gente acaba voltando pro lugar da onde a gente conseguiu sair. E foi o que aconteceu comigo. Infelizmente eu deixei a internet entrar, roubar praticamente 90% da minha vida, 90% do meu tempo, e eu não quero mais continuar dessa forma. Então por isso que eu tomei essa decisão. Como eu falei, quando necessário, eu vou instalar novamente, vou postar o que precisa ser postado e depois vou desinstalar e continuar seguindo a minha vida. Eu quero abrir isso aqui com vocês, de certa forma, talvez para ajudar outras meninas, né, que também queiram se desprender um pouco das redes sociais, enfim. Mas eu quero que isso seja leve, sabe? Eu quero que isso não me cause uma certa pressão, entende? E eu sei, gente, eu sei que assim, Deus, ele é maravilhoso, ele é um ótimo pai, ele é cuidadoso e ele é provedor. Graças a Deus, eu não tenho somente o Instagram como uma fonte de renda, eu tenho várias fontes de renda. Claro que o Instagram é importante, né? Mas foi o que eu falei com Deus uma vez. E também cheguei a falar sobre isso em vídeo aqui pra vocês. Gente, ignore a minha sobrancelha, tá me dando agonia essa sobrancelha aqui, mas eu preciso fazer ela. Só que eu vou fazer essa semana. Tô só esperando a menina ter vaga, a moça que faz a minha sobrancelha ter vaga pra eu fazer. Tá me dando agonia olhar ela assim. Mas vocês relevem. Eu já cheguei a fazer um vídeo sobre esse assunto, eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês. Só que quando eu fiz esse vídeo, eu não estava pensando 100% em desinstalar as minhas redes sociais. Mas eu cheguei a falar nesse vídeo com vocês que se fosse necessário eu desinstalar, chegar o momento de desinstalar, eu iria desinstalar, mesmo sabendo que o Instagram, TikTok é uma extensão, é uma ponte, é um meio do meu trabalho, entende? E esse momento chegou. Eu abri mão. Eu conversei com Deus e falei com Deus, Deus, se for para eu abrir mão, eu vou abrir mão. E estou aqui. Eu escolhi, foi uma escolha minha, abrir mão de uma parte do meu trabalho para eu voltar a ser quem eu era, me resgatar e cuidar mais da minha saúde mental, me dedicar mais à minha família, à minha casa, às pessoas ao meu redor, sabe? Me desprender do mundo digital, parar de ficar me comparando com as outras pessoas e ver que a minha grama também é verde, a minha grama também é bonita. Tem coisas sim que acontecem na minha vida, acontecendo na minha vida por aqui também. Então, eu sei que vai ser bom pra mim. Entende? Vai ser bom. Eu vou continuar aqui no YouTube porque o YouTube sempre foi a minha rede, não a rede social, né, mas a minha plataforma favorita, tanto para consumir quanto para produzir, porque aqui eu sinto que as coisas são mais leves, né? Aqui é mais seletivo, enfim.
E eu me sinto bem aqui. Não é como eu era no Instagram, no TikTok, sabe? Mais no Instagram. TikTok nem tanto, mas ainda assim eu resolvi também colocar nesse meio para desinstalar. Às vezes eu perdia muito tempo do meu dia rolando a tela do Instagram. Tem coisas aqui na minha casa. Uma das coisas que me marcou muito, assim, que mexeu muito comigo, que Deus tem falado comigo, é que tem coisas na minha casa que eu preciso fazer, cuidar, enfim. E eu estava deixando de cuidar da minha casa para ficar nas redes sociais. E o mais impressionante de tudo, que foi quando eu pensei, nossa, tá grave mesmo a situação, é que eu queria parar, só que eu não conseguia. Eu queria parar de rolar o feed, de ver a vida das outras pessoas e eu não conseguia. Então eu cheguei nesse ponto, sabe? Eu cheguei nesse extremo. E eu me estava melhorando, né? Eu estava tendo uma melhora significativa, só que eu vi que não estava caminhando mais para frente. Eu não estava melhorando ao ponto que eu queria melhorar, entende? Então eu precisei tomar essa atitude. E eu tô feliz. Ontem o Júnior me perguntou: Nossa, amor, como você tá se sentindo, né? Assim, sem redes sociais, como tem sido? Eu virei pra ele e falei: Tem sido leve. A minha mente já acorda leve, tranquila. Eu, nesses 2 dias, acordei fazendo o que precisava ser feito. Vivi os meus dias, sabe? Fazendo, me dedicando 100% a uma tarefa de casa, cuidando do meu esposo, cuidando da gente. Eu voltei a ler a Bíblia, eu voltei a fazer meu devocional, coisa que eu tinha parado de fazer. E não era isso que eu queria, entende? Eu não quero continuar desse jeito, eu não quero me afastar de Jesus por conta de horas vendo a vida de outras pessoas, me comparando, enfim, me causando ansiedade, me causando vários gatilhos. Eu não queria continuar assim. Então, eu trago essa notícia para vocês que se vocês me verem, né, as meninas que me acompanham por lá, se me verem sumida, é por conta disso. A Suelen tá vivendo a vida no off, levando uma vida mais tranquila, mais leve, mais, sabe, no tempo que tem que ser, e me dedicando às coisas que eu amo fazer, que eu amava fazer, coisas novas que eu quero começar a fazer. Enfim, eu vou compartilhando essa trajetória aqui com vocês, minhas amigas do coração. Eu tenho um carinho enorme por vocês aqui no YouTube. E esse é um dos motivos que eu vou continuar aqui, sabe? Eu sinto que aqui as coisas são diferentes. E que essa minha trajetória, que esse vídeo de alguma forma possa te encorajar, se é um objetivo seu, né? Possa te encorajar também a mudar, ter uma mudança na sua vida, olhar mais as coisas ao seu redor, coisas que eu não fazia antes. É igual agora, eu tô vendo borboletas voando aqui e eram coisas que eu não parava para observar, sabe? Até parava, mas de uma forma muito superficial, às vezes nem observava. Enfim, eu decidi mudar. Eu decidi viver uma nova vida, sabe? E eu creio que Deus está comigo, eu creio que vai ser melhor assim. E eu vou voltar quando eu estiver pronta, quando eu sentir que eu devo voltar. Eu sinto que não vai ser para sempre, porque eu tenho sim um chamado, eu tenho um propósito nas redes sociais, então Deus me quer nas redes sociais. Só que tudo tem o seu tempo, a vida é feita de fases, né? E nesse momento eu estou vivenciando essa fase, que vai melhorar. Vai melhorar. Não sei quando, mas vai melhorar. Enquanto isso, eu vou aproveitando a vida no off e aproveitando da melhor forma possível. Ontem eu e o Júnior fomos pro culto. E aí, quando a gente chegou, nós deixamos os nossos calçados aqui. E aí, sempre quando a gente chega da rua, eu gosto de dar uma limpeza nos calçados para deixarem limpinhos, o mais limpo possível, né? Porque aí, de tempos em tempos, eu também tiro para lavar.
Mas hoje eu não vou lavar esses que a gente chegou ontem, só vou realmente dar uma limpeza por cima. E não temos sapateira ainda, então alguns calçados a gente deixa aqui embaixo da ilha, que são os que a gente mais usa no dia a dia, e os outros, como esse e alguns tênis, nós guardamos no box do baú da cama. E aí eu venho com um paninho úmido, eu vou limpando assim por cima. E embaixo do calçado eu gosto de ali no tanque passar a escova para tirar poeira, terra e não acabar sujando lá o box do baú e aqui também. Ó, debaixo dessa bota, por exemplo, tá cheia de terra porque ontem tava chovendo. E aí a gente pisou na terra, fomos andando pro culto. Aí acabou sujando bastante. Mas no geral é basicamente isso. Isso não era algo que eu tinha o costume de fazer quando eu morava com os meus pais, mas eu peguei esse costume depois que eu casei, né? Que aí deixa tudo limpinho, quando a gente vai usar de novo já tá tudo limpinho, não precisa sair correndo para limpar, que era o que eu fazia antes, né? Quando eu morava com os meus pais. Eu via que tava sujo na hora de usar e limpava na hora, correndo. Aí assim fica bem mais prático, né? Que aí já fica tudo limpinho. Eu só passo assim mesmo por cima e pronto. Aí eu vou deixar aqui, daqui a pouquinho eu vou lavar embaixo, passar a escova. Agora eu vou dar um jeitinho nessa parte aqui. Teve uma mudança que esses dias que o marido ficou em casa, ele tirou essa ilha que estava aqui no meio e colocou pra cá. Ele lavou isso aqui tudo, enfim, fez essa mudança. E até que eu gostei de como ficou a ilha aqui. Aqui são peças para entregar, peças que eu vendi de roupas. E aí eu gosto de deixar aqui. Inclusive, essa aqui eu vou levar ali para a loja dos meus pais, para a pessoa passar lá e pegar, que fica melhor. E essas aqui eu preciso entregar. Eu gosto de deixar aqui porque aí eu não esqueço. Ai, gente, olha, eu tenho esses cachepôs aqui, ó, de plantas. Em breve vocês vão ver plantinhas novas por aqui. Eu já passei na floricultura para ver o preço, né, de vasos, terra, flores, porque eu quero comprar mais plantinhas aqui para nossa casa. Então, em breve vocês verão novas integrantes por aqui.
Acabei de esquentar o meu almoço. Aqui temos arroz com carne moída e legumes. De legumes, na verdade eu fiz um mexidão, né? Não tem quando sobra comidas assim na geladeira, aí você só vai guardando o que sobrou, né? Aí até juntar. Isso que aconteceu. Aí para não ficar rolando na geladeira, eu resolvi fazer um mexidão. Aí eu coloquei arroz, a carne moída que eu fiz no sábado, se eu não me engano, eu fiz uma carne moída com legumes que tem cenoura e vagem. Ficou muito gostosa essa carne moída. Aí eu misturei com arroz e na carne moída em si, quando foi no sábado mesmo, eu recebi visita, né? Eu e o marido recebemos visita aqui em casa. Minha sogra veio aqui com o, o antigo pastor do Júnior, né? Da antiga igreja dele, que já é praticamente da família, o pastor João. Veio aqui, veio minha sogra, veio o meu cunhado, veio minha cunhada. E aí nós ficamos aqui. E aí a minha sogra trouxe algumas coisinhas pra gente, de comidas. Petisquinhos, enfim, biscoitos, sacolé que ela faz e vende também. Trouxe aipim, gente. Eu e Júnior amamos aipim. E aí ela trouxe já frito, que por sinal ficou uma delícia esse aipim que ela fez. E aí eu aproveitei para juntar na carne moída. Na verdade eu não, né? O Júnior, que quando foi à noite ele esquentou a comidinha pra gente. E aí ele colocou os pedacinhos de aipim dentro da carne moída. E aí sobrou, né, um pouquinho de carne moída, enfim. Aí eu fiz esse mexidão. Então tem arroz, carne moída, com cenoura, vagem e aipim. Gente, sério. E olha, deu pouquinho. E ainda bem que deu pouquinho, porque esse ovo que eu comi hoje com dois. Esse pão que eu comi hoje com requeijão e 2 ovos me encheu muito. Então eu quase não tô com fome, eu só vou comer mesmo porque eu sei que se eu não almoçar, daqui a pouquinho eu tô beliscando. E não é recomendável, né? Beliscar. Então, ao invés de beliscar, eu vou fazer a minha refeição que precisa ser feita. Então, vou aqui almoçar. Nossa, gente, tá muito gostoso. Que comidinha simples e gostosa. Como eu falei, o carro do ovo tá passando, então se vocês escutarem alguma coisa de fundo é por conta disso. Como eu falei, sábado a gente recebeu essa visita aqui e, nossa, gente, eu tô com o meu corpo todo dolorido. Mas assim, todo, sem exceção. Isso aqui meu, essa parte aqui, abdômen, coxa, tudo dolorido. Por quê? O meu cunhado e a minha cunhada, eles estão fazendo jiu-jitsu. O meu cunhado vai fazer 1 ano. E minha cunhada, eu acho que vai fazer um mês e meio, alguma coisa assim, que ela começou. E aí, os dois ficaram aqui na varanda, no chão da varanda, me ensinando os golpes, né? E aí, a minha cunhada me ensinou alguns, a gente ficou ali lutando ali no chão. Aí depois o meu cunhado veio e nos ensinou a fazer alguns exercícios, né? Que ele faz na academia, alongamentos. Nossa, gente, eu suei, mas eu suei. Foi assim, realmente um funcional, uma aula de, como eu posso dizer, de cardio que tivemos aqui no sábado à noite. Nossa, foi muito legal. Aí o Júnior ficou conversando ali com a minha sogra e com o pastor. E nós três ficamos ali na varanda, lutando, fazendo exercícios, enfim, foi muito legal. E com isso, eu trabalhei o meu corpo todo, né, nessa brincadeira toda, e eu tô toda dolorida. Toda dolorida, gente, nossa. Me fez lembrar das vezes que eu ia pra academia. Nossa, eu sentia muito essas dores no dia seguinte, depois dos exercícios. E eu tô precisando exatamente disso. Eu ainda não voltei pra academia, não sei se eu vou voltar, porque a academia não é um ambiente que eu gosto. Eu sempre gostei, sabe? Treinar na academia e tal.
O ambiente em si da academia não é algo que eu gosto. Eu prefiro mil vezes testar fazer um pilates, natação. Eu cheguei a ir em um lugar aqui perto que tem que dar aula de natação para ver o preço, né? Porque entre academia e outros exercícios, eu prefiro testar outras coisas. Eu até falei com a minha cunhada, né, que eu ia em uma aula experimental de jiu-jitsu, lá onde ela faz. Mas eu não sei se eu ia gostar, porque as pequenas golpes que a gente estava dando ali, eu vi que eu teria agonia, gente. É uma puxação de braço, é torce braço, é faz isso, é faz aquilo, dá agonia. Parece que você vai quebrar o braço da pessoa. Braço, perna, pescoço, enfim. E eu não sei se eu gostaria, sabe, de fazer esse tipo de aula. Mas talvez um pilates, um balé, eu acho que já é mais a minha cara. Uma natação, eu acho que já faz o meu tipo. Mas atualmente eu tô só caminhando mesmo na rua e fazendo exercícios em casa. Eu voltei a fazer exercícios em casa. Não estou fazendo todos os dias, mas eu voltei a fazer, então de vez em quando eu coloco um vídeo no YouTube para ir assistindo, fazendo cardio em casa e tem me ajudado muito na disposição, na perca de peso também. Só no sábado ali eu devo ter perdido umas 100 calorias, ou até mais, que foi tenso. Eu cansei, gente. Foi uma brincadeira assim, mas que no geral deu pra cansar. Mas assim, a questão da academia, eu até posso voltar a fazer um dia, mas não é algo assim que me enche os olhos, sabe? Na minha opinião, na minha visão, a academia, pelo menos as que tem por aqui, elas são muito assim lotadas. Eu não gosto de lugares lotados assim para ficar durante muito tempo. São pessoas que parecem que ficam competindo uma com as outras, sabe? Quem é que vai mais bonito? Quem é que pega mais peso? Quem é que tá com o corpo melhor? Enfim, tem tipo essa disputa entre si. E eu não gosto dessa vibe, sabe? De competição, de reparar. Ai, como que o outro foi pra academia, a roupa do outro, o corpo do outro. Como que o outro tá pegando peso. Eu não sou muito fã disso. Agora, eu tenho muita vontade de fazer pilates, muita vontade. Eu nunca fui em uma aula, nem experimental ainda, mas a vibe em si parece que é diferente, sabe? Uma aula de balé também, eu tenho muita vontade de fazer balé. Só que, infelizmente, aqui onde eu moro não tem assim para adulto. Pelo que eu sei, se bem que eu não dei uma pesquisada a fundo, mas pelo que eu sei por cima não tem. Natação eu sei que tem, né? Que eu fui recentemente ver o preço, enfim. Então, mais pra frente, né, quando eu for entrar em pagar para poder me exercitar, para movimentar o corpo, é mais fácil ir para esses lados, mas deixar a academia por último, assim, uma das minhas últimas opções, digamos assim. Mas até que por enquanto tá sendo bom eu fazer essas caminhadas pelas ruas, fazendo exercícios em casa. Tô sendo tranquilo esse meu processo de melhorar mesmo minha saúde, não só esteticamente, o emagrecimento, mas também a minha disposição. Eu quero ser futuramente uma idosa disposta, sabe? Uma grávida disposta. Eu quero muito, eu me vejo sendo uma grávida que se exercita, que não fica parada, uma idosa, uma mãe que brinca com os filhos, que tem saúde para brincar com os filhos, disposição. É isso que eu quero para o meu futuro, sabe? Mas para isso eu preciso fazer agora, né? Trabalhar agora no meu corpo. Isso aqui tá muito bom. Falando de boca cheia, desculpa, mas tá muito bom.
Estamos caminhando para o fim do dia. Agora vai dar 5 horas e hoje meu dia foi tão bom, tão leve, tão tranquilo. Eu consegui fazer tudo que eu me propus a fazer e eu estava ali sentada no sofá, descansando, né, depois do almoço, assistindo televisão e eu fiquei pensando, nossa, como é bom estar offline. Como que essa decisão ela veio na hora certa, sabe? No momento certo. Esse tempo off vai me ensinar muitas coisas e vai ser muito bom pra mim. E claro, né, como eu falei, eu vou compartilhando aqui com vocês essa experiência e também vou externar tudo que eu for aprendendo ao longo desse período. Voltando para o que eu estava pensando, se eu tivesse com as redes sociais hoje, com toda certeza eu não iria conseguir ter feito o que eu queria fazer hoje. Eu não ia ter o dia que eu tive hoje. A tranquilidade, a paz mental que eu tô sentindo é surreal. Gente, é surreal essa paz mental. Zero ansiedade. Eu fazendo até os afazeres de casa, eu fazendo devagar, no tempo, ali no tempo presente, prestando atenção. Fui ao banheiro sem levar o celular comigo, que era algo que eu fazia. Ia lavar a louça, tinha que ter algum vídeo rolando para eu lavar a louça. E isso era sempre. Claro que isso não é errado. Eu super acho legal isso de, enquanto você está fazendo um afazer de casa, coloca um podcast, um vídeo mais longo para você ir escutando. Só que no meu caso era sempre, todos os dias a mesma coisa. E a gente sabe que tudo demais não é saudável. E hoje não, hoje eu já fiz os afazeres só conversando com Deus, com os meus pensamentos intrusivos, com as vozes da minha cabeça, e foi incrível. Foi um dia maravilhoso. Hoje foi o primeiro dia sem rede social, sem o meu esposo em casa. Porque como fazem 2 dias, esses 2 dias ele estava em casa, então a gente conversava, eu aproveitava o tempo com ele, mas é meu primeiro dia atualmente assim, sozinha, sabe, sem rede social. E foi maravilhoso. Meu dia tem sido maravilhoso, o dia ainda não acabou, né? Vou continuar por aqui, mas eu já vou encerrando esse vlog aqui. Fiquei muito feliz de ter a sua companhia aqui comigo. Eu queria muito falar sobre isso aqui com você e comunicar a vocês também, né, que me acompanham por lá. Provavelmente vocês iriam sentir a minha falta. Então, já deixando esclarecido por aqui, mas eu tô bem, tá? Eu tô bem, eu só realmente quero tirar esse tempinho pra mim, pra voltar pros trilhos. E eu vou voltar. E é isso. Quero muito saber a sua opinião sobre esse assunto. Use aqui os comentários pra deixar sua opinião, suas experiências, enfim. Vejo que muitas de vocês não têm Instagram, vocês que me acompanham, e que legal por isso, que legal. Esse foi um pouquinho do meu dia de hoje, da minha segunda-feira, do início dessa semana, recortes aí do meu dia, e a semana vai ser maravilhosa, eu creio, em nome de Jesus. Tanto por aqui quanto por aí também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um super beijo pra você e eu te espero no próximo. Tchau!